início de 1900, físicos de todo o mundo tentavam resolver um problema aparentemente insolúvel chamado de catástrofe ultravioleta. Havia uma disparidade entre a teoria e a prática quando se observava o comportamento de um corpo negro, ou seja, aquele que absorve toda a luz. Quando o corpo emite essa luz, ele forma um gráfico muito específico, que só é possível quando a luz é emitida por um corpo negro. Porém, a teoria dizia que todo corpo negro devia liberar uma quantidade enorme de raios gama, o que não é verdade. Esse problema foi resolvido por Max Planck quando postulou que os corpos negros só podem emitir uma frequência luminosa se ela for múltipla inteira do valor da frequência fundamental. E essa é a base da física quântica, que ajudou a explicar como a luz é formada. Hoje entendemos que a luz não é uma onda contínua, como acreditava a física clássica, mas sim formada por pequenos pacotes, chamados de fótons. O efeito fotoelétrico acontece quando um material, geralmente metálico, libera elétrons depois de exposto a uma radiação eletromagnética de frequência suficientemente alta. Como temos carga se movendo, também temos corrente elétrica. Segundo a teoria clássica, a intensidade da corrente gerada dependia da energia emitida pela luz, ou seja, a corrente se intensificaria cada vez que aumentássemos a frequência de emissão dessa luz. Porém, quando repetimos esse experimento na vida real com a maioria das luzes de frequência mais baixa, não importa a intensidade, a corrente gerada é sempre zero. O que Einstein fez foi analisar a luz sob seu caráter corpuscular, ou seja, uma chuva de fótons, ao invés de uma onda contínua. Os elétrons da chapa metálica, por sua vez, permanecem unidos graças à energia de ligação, um valor que pode variar dependendo do material. Considerando que cada fóton só pode ser emitido ou absorvido integralmente, ou seja, nunca admitindo um valor quebrado, para conseguir soltar o elétron da chapa, cada fóton deve conter uma energia maior que a energia de ligação. Se um fóton de uma luz de determinada frequência consegue produzir esse efeito, isso impõe um limite, e a partir daí qualquer feixe de luz de frequência igual ou superior também consegue arrancar elétrons da chapa. O efeito fotoelétrico possui diversas utilidades em objetos e sistemas, tais eles como a TV de LCD e plasma, os painéis solares, as iluminações urbanas, o sistema de alarme, as portas automáticas, que são muito comuns em bancos, e até mesmo os aparelhos de controle dos metrôs. Algumas curiosidades sobre o físico Albert Einstein. Albert, desde jovem, adorava a música. Influenciado pela mãe, começou a tocar violino. Einstein tinha apenas 26 anos quando publicou, em 1905, seus 4 artigos científicos que mudariam o mundo. Suas descobertas foram feitas de modo não tradicional. Os artigos foram produzidos fora do horário de expediente, longe de laboratórios, de colegas com quem discutir e até mesmo uma biblioteca adequada. Para muitos historiadores da ciência, foi o mais brilhante trabalho amador da história. Ganhou o Prêmio Nobel da Física em 1921, mas não por sua famosa teoria da relatividade, mas sim por sua explicação do efeito fotoelétrico, a parte que explicava a física quântica. Einstein já visitou o Brasil. Foi ao Rio de Janeiro em 1925 para fazer conferências e observar um cometa que justificaria sua teoria de gravitação. Aproveitou o passeio para conhecer os principais pontos turísticos da cidade, como o Pão de Açúcar. O físico era pacifista e defendia uma postura anti-guerra, mas suas descobertas sobre matéria e energia foram usadas para criar a bomba atômica. Em 1939, enviou uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, alertando sobre a possibilidade de desenvolvimento de artefatos nucleares alemães. O gesto deu origem ao Projeto Manhattan, nos Estados Unidos, e daí as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Em 1954, ele diria a um amigo Lino que a carta de Roosevelt foi o maior erro da sua vida. Em 1952, depois da morte do primeiro presidente de Israel, então primeiro-ministro Ben-Gurion, ofereceu o cargo de presidente de Israel a Einstein, mas ele recusou. Disse que não poderia aceitá-lo porque lhe faltaria aptidão natural e experiência para exercer uma função oficial, segundo sua carta de resposta.
O físico morreu em 17 de abril de 1955 nos Estados Unidos, devido a uma hemorragia interna causada por um aneurisma abdominal. Tinha apenas 76 anos durante a sua morte. Durante a autopsia, o patologista do hospital, Thomas Hevin, removeu o cérebro de Einstein para preservação e pesquisa. Parte do cérebro do físico ainda circulam por aí. Recentemente, 46 porções pequenas foram adquiridas pelo MUSE, um museu médico nos Estados Unidos. A explicação de Einstein esclareceu a descoberta de Max Planck, que ligava energia e frequência como consequência da quantização de energia, onde o fator H é conhecido como a constante de Planck. O problema da catástrofe ultravioleta e o efeito fotoelétrico não parecem ter muito em comum, mas na verdade eles têm a mesma solução. A luz deve ter energia quantizada. Além disso, a mesma grandeza física, a constante de Planck, aparece nos dois problemas. Tendo tanto em comum, esses dois experimentos mostram que talvez a luz se comportar de maneira estranha e às vezes arbitrária não seja uma anomalia, e sim uma pista de que estamos mais próximos de compreender questões fundamentais sobre nossa própria realidade.